Setembro passado, eu fui vítima de um cancelamento e desde então eu sou atacado na internet, no Twitter e em outros lugares como um degenerado e um blasfemador. Isso principalmente por conta de certas imagens homoeróticas de Cristo que eu produzi para a conta de Instagram Revista Puto. Há quem diga que essas imagens sejam pornográficas, mas isso é uma mentira, entre várias outras que se contam. Não há lá nenhuma imagem explícita de sexo. Me incomoda que essas imagens sejam vistas como uma blasfêmia, como uma zombaria, como uma provocação aos cristãos, como se fosse um sketch de um natalino de Portas dos Fundos. Isso nunca foi minha intenção. Eu nunca busquei mostrar essas imagens para qualquer um com o fim de escandalizá-los, de causar ofensa neles. Eu as produzi para uma conta de arte, de inteligência artificial homoerótica, como imagens homoeróticas, não como imagens engraçadas ou como imagens de zombaria. Tá? É verdade que podemos fazer mal sem querer. E por isso, na época, no final de setembro, quando isso eclodiu, eu pedi desculpas públicas pela ofensa que as imagens causaram, eu restringi seu acesso e eu até mesmo paguei esportes numa missa de desagravo. Porque embora eu mesmo não seja mais cristão, eu acho que isso é o mínimo que devemos fazer numa sociedade plural, quando nossas ações são mal entendidas e de vez em quando, de fato, causam ofensa aos outros. Agora, com isso, eu sinto que eu paguei a minha dívida, que eu não tenho mais o que explicar. Porém, eu continuo a ser atacado. E esses ataques, eles entram e preenchem um buraco de ignorância. Né? Porque, de fato, para muitas pessoas pode ser muito estranho, né, que eu, um filósofo que já fui bem católico, e um filósofo que até hoje eu falo sobre os deuses, falo sobre os divinos, falo sobre o sagrado, como que eu cheguei num ponto que eu produzi arte homoerótica de Cristo. Isso pode ser uma coisa que as pessoas têm naturalmente curiosidade sobre, eles não têm uma explicação à mão, e dessa maneira tem uma brecha para os ataques, as pessoas que me chamam de blasfemador, degenerado e coisas piores. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar algo do repertório cultural que eu fui obrigado a desenvolver quando, na minha época de gay católico, que tornou isso algo factível para mim. Porque muito antes de eu, já não católico, já não cristão, usar uma ferramenta de IA e produzir essas imagens, eu fui encorajado, eu fui educado no emprego de metáforas eróticas, de metáforas nupciais, de uma série de modos de pensar eróticos com relação a Cristo ao pé do altar, ao pé do Santíssimo Sacramento. Há por trás dessas imagens, por trás dessa figuração de Cristo, uma série de referências filosóficas e teológicas que eu posso compartilhar, que eu já compartilhei e que eu gostaria de explicar mais para que as pessoas aprendessem um pouco mais sobre a riqueza e sobre coisas belas que existem na tradição católica, e também para tapar esse buraco do qual os meus críticos, que nem mesmo críticos são apenas inimigos de má fé, que eles exploram. De fato, eu primeiro encontrei essas imagens, muito antes de eu desenvolver essas imagens, eu primeiro encontrei a ideia do Cristo erótico na oração, em textos cristãos. E claro, eu elaborei isso também, uma espécie de sublimação da minha própria sexualidade na época, porque eu buscava ser um bom gay católico celibatário. E então, para explicar essas imagens, eu vou ter que contar um pouco de minha autobiografia, para que a gente chegue naquele ponto em que eu, como que num desafio, porque toda a graça de produzir essas imagens homoeróticas com inteligência artificial é justamente o desafio, porque as ferramentas que eu uso, que eu usava na época, têm censuras embutidas para não produzir erotismo. Quando elas foram geradas como uma surpresa,
porque eu nunca tinha certeza se a censura iria ser burlada. E me assaltaram com uma violência enorme, essas imagens, quando eu primeiro as produzi, mesmo antes de eu as postar. Porque me assaltaram com toda a violência, com todo o histórico de um erotismo divino que eu já tinha conhecido. E, enfim, isso me remete a toda uma época perdida da minha vida. Toda uma época esquecida, em que realmente eu ia diariamente para a missa, em que eu senti realmente a presença de Jesus, em que eu era de mil maneiras conectado com a fé católica. E, bem, eu vou voltar a isso agora para dar uma porta de entrada para as imagens que eu produzi. E eu vou fazer isso comentando dois textos que eu escrevi na época em que eu estava mais envolvido com a igreja. São dois sermões ficcionais que eu escrevi. Eu escrevi em inglês, The Sermon to the Sodomites, Sermão aos Sodomitas, e Sermon on the Three Espousals of God, né? Sermão sobre os... como se diz? As três noivações, se diz, não sei, com Deus. Foram publicados num blog que eu mantinha junto com John Gregg e Connor Stark, sobre platonismo cristão, Moses Atticizing. E ainda figuram na lista de textos que eu tenho lá no meu site, antoniofilosofo.com. E foi um texto em que eu sintetizei muitas das minhas referências. E é por isso que eu vou usá-los para explicar, porque lá está muita coisa sintetizada que daí eu vou poder extrair e explicar para vocês. E também eu uso esses textos para sublinhar um fato sobre esse cancelamento, sobre os ataques que eu recebo. As pessoas que me atacam, as pessoas que divulgam essas imagens como se fossem zombaria, elas não fizeram o mínimo para entendê-los. Elas não pegaram imagens que são de um autor distante e morto. Elas pegaram produtos de uma pessoa que vive, que poderiam entrar em contato com elas. Que se é uma coisa que as choca, elas poderiam perguntar para a pessoa, mas que raios de imagens são essas? O que você quis dizer? Ou se me acham algo poluído e contaminado e não querem entrar em contato comigo, poderiam pelo menos ir atrás dos textos que eu mesmo providenciei para ver, não, mas espera aí, como são imagens chocantes de Cristo? O que ele pensa de Cristo, afinal de contas? Mas não fizeram o mínimo que se esperaria de uma pessoa que quer saber a verdade, sabe? E embora que elas expõem essas imagens como se fizessem um exposed, né? Como se fizessem algo de divulgar a verdade escondida. Quando, primeiro, nada era escondido. As imagens eram públicas, eu tive que restringir seu acesso depois que isso eclodiu. E também os textos aos quais eles também fazem referência, os textos que eles deturpam em defesa de direitos homossexuais, eles também eram texto público, era tudo público. Então, eles não estão expondo nada e eles não fazem um mínimo para entender o que veem. Né? Então, não podem ser chamados de pessoas que querem saber a verdade. Isso afeta não só as acusações que se dirigem a mim, mas a tudo que eles produzem. Isso não são pessoas que têm uma índole que busca saber o que é e o que não é. Sabe? Enfim, eu vou postar, junto com esse pequeno vídeo de introdução, eu lendo os dois textos agora. Eu vou lê-los na língua original que eu escrevi, em inglês. Infelizmente, isso vai restringir seu acesso, mas daí depois eu espero, ao longo das semanas, ir comentando trechos desses textos, passo a passo, e o comentário vai ser uma explicação em português, tirando as referências, extraindo os textos. O conteúdo dos textos, que daí permite entender um pouco de como que um filósofo que já foi católico, que já foi bem católico, que já quis ser padre, já chegou a, sabe, fazer um longo processo de discernimento, depois produz imagens como essas, sabe? Que pode ser uma pergunta que
Eu admito, é uma pergunta curiosa para qualquer pessoa, mesmo pessoa que não tem nada contra mim. Pode ser um ponto de curiosidade. E eu espero usar essa curiosidade para transmitir um pouco do que a igreja me passou. Bom, é isso. Espero que gostem da série de vídeos. Obrigado.